Meus irmãos, o tema do nosso acampamento é cultivando a espiritualidade reformada puritana. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos cultivar a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Em outras palavras, podemos dizer, crescendo em santidade. Mais especificamente, não a santidade que devemos expressar em todas as áreas da vida, mas a santidade mais propriamente relacionada ao nosso relacionamento com Deus e com os irmãos da igreja. A espiritualidade, a devoção, a comunhão com o nosso Senhor. E queremos fazer isso à luz dos mestres do passado, aqueles que o Senhor, pela sua providência, pelo seu Espírito, levantou na história da igreja como grandes luzeiros, destaques de espiritualidade. Homens que tinham não só experiência, mas grande conhecimento para nos ensinar. Os reformadores e os puritanos. E assim hoje, abrindo esse momento, esse acampamento, eu queria em primeiro lugar considerar com os irmãos cultivando a fé. Cultivando a fé. Porque não há espiritualidade sem fé. É a primeira coisa, é o ponto essencial. E assim eu convido os irmãos então a abrirem comigo as suas Bíblias. No livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Onde temos esse grande, maravilhoso relato sobre a fé dos antigos. Hebreus, capítulo 11. Vamos ler todo esse capítulo e depois vamos orar. Diz assim a palavra do Senhor. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela os antigos alçaram a aprovação ou alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para o lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, e incontável como a areia na praia do mar. Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem
se lembrando da pátria de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim também, simbolicamente, o recuperou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens relativas aos seus ossos. Pela fé, Moisés, quando nasceu, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Pela fé os muros de Jericó caíram, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Até aqui, meus irmãos, a leitura da santa palavra do Senhor. Vamos mais uma vez invocar o nome do nosso Deus em oração. Bendito Deus, nosso Pai, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra. Estamos aqui, ó Pai, reunidos como teu povo, para buscar a tua face. Como nosso irmão já orou, ó Pai, nos retiramos.
Nos santificamos, ó Pai, dos pecados do mundo que, de forma mais evidente, se banqueteiam nesse período. Porém, Senhor, queremos nos banquetear na Tua palavra. Queremos nos banquetear nas coisas de Deus. Queremos nos banquetear naquilo que recebemos pela fé. E queremos crescer em santidade. Ó Senhor, nosso Deus, rogamos a Ti, Tu que és bendito, fiel à Tua aliança, às Tuas promessas, e tem compaixão dos que o temem, rogamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos abençoe com o Teu povo, que o Teu Espírito esteja em nosso meio, nos dando, ó Pai, a experiência da fé, crescimento, cultivando, ó Pai, a nossa espiritualidade, a nossa devoção, a nossa comunhão com Deus triuno. Lhe rogamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude. Ajude-nos a crer, ainda que somos fracos na fé. Como disse aquele humilde Senhor, quando falou com o Senhor Jesus Cristo, creio, porém ajuda-me na minha falta de fé. Lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé fraca, a nossa fé pequena, a nossa fé inoperante, a nossa fé inerte. E nos ajude, ó Pai, a estabelecer o fundamento, aquela base sólida, bem firmada em todas as coisas, no qual o Teu Filho está, para que possamos, bem nutridos, crescer como monumentos da Tua graça, crescer tão altos quanto as sequoias, quanto os puritanos, como aqueles que antes de nós vieram e viveram pelas promessas, com fidelidade e devoção ao Senhor. Pai, queremos ser santificados. Lhe pedimos que o Senhor, se assim for necessário, nos discipline, pese a Tua mão sobre nós. Não nos deixes, ó Pai, caminhar na loucura da impressão de bem-estar, sendo que tudo vai mal, e assim caminharmos para a perdição, cegos, nus, pobres, sem herança alguma nos céus. Abençoa o Teu povo, ó Pai, abençoa os jovens, a mim, juntamente com eles, que estamos no vigor dos nossos dias, para que possamos, ó Pai, agora ainda enquanto é tempo, enquanto somos jovens, temos todo o vigor, nos lançar com toda a força que temos no serviço sagrado do Senhor, cada um na sua profissão, na sua área de vida, possa buscar a Tua face e fazermos diferença nessa geração, vivendo a Tua palavra, não negando a Cristo, mas vivendo pela fé, andando no mesmo passo daquela grande nuvem de testemunhas que veio antes de nós, que estão ao nosso redor nos encorajando a perseverar, assim como eles perseveraram, passaram o bastão da fé para nós, e vamos continuar perseverando, correndo a carreira que nos foi proposta. Abençoa, Pai, esse momento, onde vamos assim meditar sobre as coisas de Deus, sobre a fé, esse dom que vem do Senhor, para considerar a natureza da fé e aprender a crescer e frutificar para a Tua glória. Nos abençoa, ó Deus. Ser misericordioso e tem compaixão. Afasta de nós as nossas transgressões e nos abençoa. Tem misericórdia dos irmãos que ainda estão chegando, que estão nas estradas, possam chegar em paz e se ajuntar a nós em breve. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o livro de Hebreus, especialmente Hebreus capítulo 11, mostra para nós o que é a vida da fé no Senhor Jesus Cristo. Se você tivesse alguma dúvida, como é que a vida da fé se mostra na prática? Me dê exemplos de pessoas que viveram pela fé, para sairmos do abstrato e entrarmos no concreto. Hebreus 11 é o local para irmos. Temos aqui essa grande nuvem de testemunhas, crentes do Antigo Testamento, que pela sua vida da fé obtiveram um bom testemunho, um bom relatório da parte do Senhor.
Eles, pela fé, se agarraram a promessas superiores. E também pela fé, abandonaram aquilo que era inferior. Desprezaram aquilo que era terreno para olhar para a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto é o próprio Deus. Vemos várias coisas aqui que esses crentes fizeram pela fé. Verso 4, vemos que pela fé eles foram justificados. Verso 5, eles agradaram a Deus. Pela fé eles viveram nas promessas. Pela fé eles suportaram sofrimentos, tribulações, conquistaram inimigos de todas as sortes. Pela fé rejeitaram os prazeres do mundo, tendo prazer mais em bênçãos celestiais. Pela fé eles tomaram partido daquilo que é invisível. Pela fé eles viveram como peregrinos, andando em terra estranha, em terra estrangeira, pois tinham um destino certo a Jerusalém celestial. Por conta da sua própria fé, no verso 16, vemos que o próprio Deus, nos é dito, não se envergonhava deles, de ser chamado o seu Deus. Porque eles tinham fé. Fé nas promessas, na própria palavra do Senhor. Deus era com eles em todas as coisas. E assim, então, quando olhamos para a palavra de Deus e olhamos esses personagens bíblicos, nós temos então que nos é dito essa grande nuvem de testemunhas. Aqueles que vieram antes de nós e batalharam pela fé. Porém, essa nuvem de testemunhas não está limitada apenas aos personagens bíblicos. A história da igreja, meus irmãos, está repleta de homens e mulheres que viveram pela fé. Grandes modelos para a igreja de hoje. E entre esses estão os reformadores e os puritanos. Os reformadores e os puritanos foram homens que viveram pela fé. John Bunyan, por exemplo, um dos puritanos mais conhecidos. Pela fé, poderíamos dizer aqui à luz de Hebreus 11, pela fé suportou com grande tribulação 12 anos de prisão, porque não iria negar o seu Senhor e não iria sair do púlpito e parar de pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Pela fé, John Flavel, outro puritano, foi expulso da igreja da Inglaterra por não se conformar com práticas idólatras. E teve que pregar em cavernas, fugindo para preservar a sua própria vida. J. Packer, falando a respeito dos puritanos, diz assim: os puritanos experimentaram sistemática perseguição por causa da sua fé. Se eles não tivessem colocado seus olhos nos céus firmemente, na Jerusalém celestial, e se reconhecido como peregrinos, há muito teriam sucumbido. Porém, os puritanos, meus irmãos, não são apenas modelos ou exemplos de pessoas que viveram pela fé, mas eles eram também grandes mestres da teologia. Eles não só nos ensinam pelo seu exemplo, mas também nos ensinam pela sua pregação e pelos seus livros. Eles eram altamente experimentados no cristianismo experimental, mas também eram altamente educados ou instruídos na verdade conhecida da própria palavra. De modo que, se você pudesse pensar, onde posso aprender a andar pela fé? Os puritanos são mestres para nos ensinar tanto a prática quanto a teoria. Nos falar da palavra de Deus e mostrar na sua própria vida o que é sofrer pela fé, o que adorna a sua doutrina. Deixa eu lhe dar, por exemplo, algumas citações de alguns puritanos. John Flavel, que acabamos de citar, ele compreendeu a essência da fé quando ele disse o seguinte: a alma é a vida do corpo. A fé é a vida da alma. E Cristo é a vida da fé. Ele compreendeu claramente que na essência de todas as coisas, da vida do seu próprio corpo e da sua alma, se você seguir a linha de raciocínio, você chegará a Cristo. E como nos agarramos a Cristo, é pela fé.
David Clarkson, outro puritano, ele disse que a fé são as mãos da alma para receber a Cristo. São os braços da alma para abraçar a Cristo. São os olhos para contemplá-lo. São a boca para se alimentar de Cristo. São os pés para caminharem e andarem e irem até o Senhor Jesus Cristo. E por último, são os lábios para beijarem o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. William Gurnall, de forma clássica, bem pitoresca e gráfica, ele descreve a fé no seguinte termo. Ele diz: a fé é aquele bom espia que vai até o Senhor Jesus Cristo e faz descobertas das suas excelências e perfeições, e então volta e traz um bom relatório para a alma de tudo aquilo que viu e aprendeu na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. A fé é um espia que vai até Cristo e traz relatório. Stephen Charnock, outro puritano, ele talvez colocou de forma mais abrangente possível, dizendo que a fé da igreja é a glória de Deus. A fé da igreja é a glória de Deus, ou seja, o Senhor é mais glorificado e magnificado quando a igreja aprende a viver pela fé. E nessa consideração de hoje à noite queremos aprender aos pés de um outro puritano, o puritano Richard Sibbes. Richard Sibbes, ele é conhecido pelo livro, talvez alguns dos irmãos já tenham lido, O Caniço Quebrado, mas ele também escreveu abundantemente outros tratados, um tratado a respeito da fé. Ele era um homem piedoso. É dito a respeito de Richard Sibbes, os seus colegas puritanos diziam a respeito dele, que o céu estava em Richard Sibbes antes que Richard Sibbes estivesse no céu. Ele era um homem como aqueles de Hebreus 11, que andava voltado para Jerusalém celestial, um peregrino, de modo que ele poderia ser muito bem dito a respeito dele, de que ele já está lá pela fé, habitando na sua pátria. E assim ele ganhou o apelido entre os seus amigos, pastores puritanos, de o doutor dos céus, o doutor celestial. Richard Sibbes, meus irmãos, escreveu uma série de sermões sobre a fé, baseado em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz assim: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É uma série de sermões onde ele considera de forma detalhada e profunda e pela pena de um verdadeiro mestre o que é a natureza da fé. Nessa primeira mensagem queremos considerar isso, à luz do ensino de Richard Sibbes, o que é a natureza da fé. E se o Senhor nos der força e energia e mais oportunidade, nas próximas ocasiões vamos aprender com Richard Sibbes qual é o relacionamento da fé com a justificação, a santificação e a glorificação. De modo que a gente aprenda a exercer a nossa fé na prática, nessas áreas vitais de uma vida espiritual madura, para que possamos aprender a cultivar a nossa espiritualidade e ter um fundamento bem lançado para crescer para a glória de Deus em santidade. Meus irmãos, Gálatas 2:20 novamente, na parte final, diz assim: e esse viver que agora vivo na carne, diz o apóstolo Paulo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nessa passagem, o apóstolo Paulo nos dá uma descrição concisa do que é a vida espiritual. O apóstolo Paulo resumiu toda a sua vida que ele tinha na carne, a vida terrena, a vida que ele vivia no hoje e no presente, nesses termos. Era uma vida espiritual. E ele contrasta mais adiante com a miséria de uma vida ímpia, da vida natural, e mostrando assim a excelência, ou a superioridade, ou a honra e a glória da nova vida espiritual. E o que o apóstolo Paulo nos mostra, e o puritano Richard Sibbes vai desenvolver, é que na base de tudo está o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso fundamento para uma vida espiritual.
Assim, Richard Sibbes define a vida espiritual da seguinte forma. Ele diz: vida espiritual é aquele vigor excelente, um vigor excelente, e aquela forte ligação entre a alma e o corpo renovados, com fundamentos sobrenaturais, os quais conduz a alma para a palavra, subjuga a carne e pouco a pouco transforma o homem completo, ou o homem inteiro, na imagem de Cristo Jesus. De modo que viver pela fé, ou essa vida espiritual, poderemos resumir, é uma disposição interna do homem, uma disposição de coração, uma inclinação do homem completo para Deus, tendo Jesus Cristo como molde da sua vida. Jesus Cristo é o molde da sua vida que o impulsiona para com Deus, para estar com Deus. E assim, o primeiro aspecto que queremos considerar é essa ligação com o Senhor Jesus Cristo. Que Cristo, Ele é o poder da fé. Veja que na definição que Sibbes nos deu, Cristo é colocado como um paralelo da vida espiritual. Cristo e a imagem de Cristo renovada em nós é a perfeita conformidade com a vida espiritual. É a vida espiritual no seu máximo. É viver para Cristo. Nessa definição, Richard Sibbes, ele menciona fundamentos sobrenaturais para essa vida espiritual. Fundamentos sobrenaturais. Que fundamentos espirituais são esses? É o próprio Cristo. Cristo é o fundamento da fé. Ele não é só o fundamento, como ele é o meio da fé. Não só ele não é a nossa base, mas vivemos pela fé no Filho. Mas ele também é o fim de todas as coisas. Porque o fim da vida espiritual, quando ela for alcançada na sua plenitude, em perfeição, será perfeita conformidade com a imagem do Senhor Jesus Cristo. E assim Cristo também é aquele que nos dá a fé, nos dá a vida espiritual, mantém a vida espiritual e conduz a vida espiritual até a perfeição. De modo, se você tem alguma ambição, se você tem alguma gota de ambição de cultivar uma vida espiritual, de viver piedosamente para Deus, Cristo tem que tomar conta da sua vida por completo. Você tem que ser obcecado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele tem que tomar conta da sua vida. E como é que Cristo então é recebido pela alma? Como é que Cristo ele toma conta da vida de um homem? Como é que as graças de Cristo fluem da sua pessoa e da sua obra até a sua vida de forma prática? É pela fé. Essa é a resposta simples. É pela fé que crescemos e recebemos a Cristo. Swinnock, outro puritano, George Swinnock, ele disse o seguinte: esse bendito Salvador, ele é como uma mina de ouro preciosa, repleta de diamantes e tesouros os mais valiosos. Esse é Cristo. E a fé é então aquele instrumento que usamos para cavar essa mina, retirar o ouro e tomar posse para si da riqueza. Se você quer obter a Cristo, se você quer crescer em santidade, viver para a glória de Deus, você então precisa usar essa ferramenta que é a fé. Um único caminho de receber dessa fonte de água viva e de beber dele não é pelos sacramentos ou pelas obras, como diriam os papistas, mas é pela fé. Os católicos romanos vão dizer que pelas obras, pela prática das boas obras, graça é imputada na pessoa e você recebe de Cristo. Simplesmente receber o sacramento, o santo sacramento da missa, você recebe graça infusa e você recebe então a Cristo. Mas nós cremos em sola fide, um dos lemas da Reforma, de que é pela fé. A fé é um único instrumento que nos permite conectarmos a Cristo. Pelos meios de graça, inclusive os sacramentos, pela palavra, pela pregação, pela comunhão dos santos, mas sempre pela fé e sorver algo do Salvador.
Sibbes ilustra da seguinte maneira, ele fala o seguinte: a água se espalha e é distribuída através de um sistema de dutos e tubos e canais. O sol aquece através dos raios. O sangue se espalha pelo corpo através de veias e artérias. Assim a fé é como um vaso condutor, uma artéria que carrega a vida espiritual, um tubo pelo qual fluem as graças espirituais para o sustento da vida espiritual, sugando tudo das excelências do Filho de Deus. Ontem tivemos aqui um breve susto. Alguns de nós já estamos aqui desde ontem, de noitinha, quando estávamos nos preparando para tomar banho. Faltou água. Não tinha mais água na casa. Quando fomos procurar o problema, encontramos o problema estava na bomba. A bomba estava danificada. Não estava sugando água. De modo que estamos cercados por água. Havia um poço ali, havia um cano ali. Abundância de água, porém a casa vazia. Porque a bomba não funcionava. A fé é como essa bomba, que suga da abundância de Cristo para espalhar pela casa e assim ter vida e a casa poder voltar a funcionar. Assim, meus irmãos, sem fé você está seco. Sem fé você é como uma casa sem água. Nós sabemos o que acontece com uma casa sem água. Uma casa que está em pleno funcionamento, habitada e pessoas normais habitando ali sem água. É uma casa que vai acumular sujeira, refúgio e imundícia da pior sorte. Assim, uma alma sem fé é uma alma que irá acumular imundícia. Irá acumular pecado sobre pecado e não receberá daquela água viva de Cristo, que é capaz de nos lavar, que é capaz de levar para longe toda a sujeira, toda a imundícia. E sem fé, estamos separados de Cristo. E é esse o próximo ponto que ele fala. Fé, então, une um homem ou uma mulher à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E assim, pela virtude dessa santa união, desse tubo que conecta a casa com o poço, com a fonte, aquela bomba, sugamos vida espiritual de Cristo e passamos a florescer. Temos vida nele. Assim, nada é mais fundamental para o entendimento da fé salvífica do que isso, do que compreender a natureza da fé e a nossa união com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o objeto da fé. E a fé se agarra à pessoa de Cristo com todas as forças. Novamente eu repito, se você quer crescer em santidade, se você quer cultivar alguma espiritualidade, se você quer ver essa plantinha virar uma grande árvore, frutificando para o Senhor Jesus Cristo, frutificando no reino de Deus, glorificando, a primeira coisa que você deve cultivar é a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Sibbes disse o seguinte: Cristo, ele é concebido na alma pela fé. Assim como ele foi concebido no ventre da Virgem, pois à medida que ela recebeu a palavra da promessa, assim também, à medida que pela fé nos agarramos à promessa do Evangelho, Cristo então é concebido e passa a viver em nós. E ter vida ao nosso corpo, vida aos nossos corações. E tudo isso, meus irmãos, para enfatizar com todas as forças que Cristo é a essência da nossa vida espiritual. A fé é simplesmente um meio, uma bomba para receber dele aquilo que precisamos. John Murray, não um puritano, mas um teólogo do século XIX, ele disse o seguinte: de forma estrita, não é a fé que salva, mas é Cristo que salva pela fé. É Cristo que tem poder. Talvez vocês me considerem um homem de fé. Fé em quê? Eu lhe pergunto. Uma pessoa que crente, que é temente a Deus, que tem uma religiosidade, uma espiritualidade mística, supersticiosa, mas Cristo é o cerne da sua fé. Cristo está sugando
e preenchendo toda a sua vida. Cristo é o centro de todas as coisas. Mas ele fala então a respeito da natureza da fé. O primeiro ponto é: Cristo é o poder da fé, central em todas as coisas. E o segundo ponto é considerar a natureza dessa fé salvífica. E o puritano Richard Sibbes, ele enfatiza 3 coisas. A primeira coisa é que a fé não tem mérito próprio. A fé não tem mérito próprio. Nós poderíamos, ao considerar o problema de ontem, pensar na capacidade da bomba. Olha que bomba maravilhosa. Ela suga com tanta força. Ela puxa água do cano que está a uma grande distância, um poço fundo. Essa bomba, ela é muito boa. Porém, a bomba não lava ninguém. Você pode tentar pegar essa bomba e se esfregar e só vai ser consumido de ferrugem e sujeira e se arranhar. O mérito da lavagem, o mérito do benefício está na água. Assim, a fé não é uma obra, ela é um dom. A fé é um presente gracioso, imerecido. E quem dá a fé é o próprio Deus. Mais especificamente, quem dá a fé é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo. Ele é esse que nos concede essa bomba, que traz esse presente para nós, a fé que nos une ao Senhor Jesus Cristo. Porém, embora a fé não seja uma obra, embora a fé seja um dom de Deus, é Deus quem concede para nós de forma imerecida, não significa que somos totalmente passivos ao crer. É o crente, é a pessoa que crê. Ela exerce a fé. Você deve crer na força do Espírito. De modo que, embora ela não seja uma obra, a fé é sim uma ação do homem. É-nos dito que, quem disse isso foi Agostinho, que Espírito Santo, ele age em nós, e à medida que ele age, nós agimos. De modo que há uma relação de causa e consequência, de razão primária e uma razão secundária, um efeito secundário. O Espírito é essa razão primária. Ele é que nos coloca para agir ou para crer. E tendo esse dom, essa capacidade do Espírito, você crê. De modo que não é algo que você deve esperar, não é algo que eu devo sentar e aguardar. Vou aguardar o Espírito Santo bater na minha porta, aparecer numa luz na minha casa, falar numa voz audível e me entregar uma fé embrulhado num presente. Você tem a responsabilidade de crer. Você deve crer. Você é ordenado a crer. Falamos do Evangelho, usando esse termo, apresentamos o convite da graça. O convite do Evangelho. Porém, de forma mais apropriada, a fé ou o Evangelho de Cristo, ela não é apresentada como um convite. Ela é apresentada como uma ordem, uma convocação de um rei que lhe chama para se apresentar na presença dele, para que ele possa ser bondoso para com você. E tendo recebido então esse convite ou essa intimação, essa ordem do rei para crer no seu Evangelho, a sua responsabilidade é crer e exercer essa obrigação. Em segundo lugar, Richard Sibbes mostra que a fé, ela é sempre acompanhada do arrependimento. Fé e arrependimento são dois lados de uma mesma moeda. Onde quer que você encontre uma fé verdadeira, uma fé salvífica, o arrependimento também estará ali presente. John Murray, aquele que já mencionamos, teólogo, ele diz o seguinte: a fé para a salvação é uma fé penitente. É uma fé de alguém que se humilha pelos seus pecados. De modo que a fé de um crente é uma fé de arrependimento. Essas duas coisas estão ligadas, andam lado a lado. Sibbes mostra para nós que alguém poderia então argumentar que a fé, quando recebida para a salvação, já que ela recebe a graça, então eu não preciso me preocupar mais com o pecado.
Ao receber a fé, eu recebo Cristo Salvador, eu recebo a reconciliação, eu recebo a justificação, como veremos na próxima mensagem. Então o pecado já não é mais um problema. Porém, não se a fé e o arrependimento estiverem lado a lado. A fé, ela não é um instrumento frio, um instrumento que não se interessa naquilo que é o objeto da sua fé. A fé, ela se interessa na pessoa de Cristo. Ela considera a sua santidade, considera o seu domínio, considera que Ele é Salvador e Senhor, e assim se submete à sua vontade. A fé é o exercício de uma alma penitente, de alguém que se humilha pelo seu pecado e tem esperança não só no perdão de pecados, mas tem esperança também de ser liberto do domínio do pecado. Cibes exorta da seguinte maneira: tome cuidado. Se você quer que o perdão seja selado na sua vida, deve existir confissão, deve existir sofrimento pelo pecado e uma resolução determinada, com todo o propósito do seu ser, de não mais pecar contra o Senhor. Para que então assim o perdão seja selado na sua vida. Meus irmãos, vivemos numa era onde multidões proclamam fé em Cristo. É muito fácil hoje em dia, pelas ruas, talvez até no carnaval, você pegar uma pessoa e lhe perguntar: você tem fé em Cristo? Ah, sim, Jesus, eu amo Jesus, Ele é meu Salvador, Ele perdoou os meus pecados. Porém, onde está o arrependimento? Onde está a contrição pelo pecado? Onde estão as lágrimas? Onde está a dor de alma, aquela angústia que o salmista experimentou a ponto de ver os seus ossos se secarem, a ponto de sentir dor? Onde está a penitência? Sem arrependimento real, não há fé real. Richard Baxter, outro puritano que conhecemos muito bem, ele disse o seguinte: arrependimento para com Deus e fé para com o Senhor Jesus Cristo é a soma total de toda a doutrina salvífica e de todo o dever do crente. Veja que expressão completa. Toda a doutrina, a soma de toda a doutrina, a essência de tudo aquilo que chamamos de cristianismo e do viver cristão, pode se resumir nesses termos: arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Essa foi a essência da mensagem do Senhor Jesus Cristo, não foi? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque está próximo, ou é chegado, o reino de Deus. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já parou para se considerar um pecador diante de Deus? E verdadeiramente se arrependeu deles, por ter pecado contra um Deus santo e poderoso? Se não, dificilmente poderemos encontrar também uma fé verdadeira e genuína no seu coração. Mas em terceiro lugar, Cibes, ele fala o seguinte: a fé não é só uma obra não meritória, que não tem valor nenhum em si mesma, é Cristo a essência do poder espiritual. A fé não é somente unida de forma inseparável ao arrependimento genuíno, mas também, e aqui é o foco da nossa mensagem em relação a todo o acampamento, a fé, ela é a principal de todas as graças cristãs. A principal de todas as graças cristãs. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse. Em João 15:5, ele falou: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, você não tem nada. Sem o Senhor Jesus Cristo, você está completamente destituído de qualquer virtude que possa ser propriamente ser chamada de uma virtude cristã. E fé é esse instrumento que recebe a Cristo. É pela fé que somos unidos à pessoa dele. De modo que a fé, ela é a essência de todas as coisas. O puritano Swinnock, ele também disse o seguinte, ele fala: se a fé dorme, Cristo dorme. Portanto, chame, convoque aquele general supremo que é a fé,
E então, todos os outros soldados rasos, as demais graças cristãs, se colocarão em prontidão para seguir o chefe de todas as coisas, o crente ou a fé em Cristo. Sibbes faz então uma comparação entre aquela que é chamada da suprema virtude cristã, que é o amor, entre a fé. A fé, o amor não é o principal? Sibbes fala o seguinte: o amor de fato é benigno. O amor é supremo. O amor é a obediência da lei. O guardar a lei é resumido como amor. Porém, esta afeição amor, ela é estimulada, ela é incitada, ela cresce pela fé. A fé é o combustível do amor, e não o contrário. Se você quer receber as promessas do Espírito e todas as graças cristãs, o amor dentre elas, você deve aprender a viver pela fé. Ele acrescenta o seguinte: Deus não se importa com nada, a não ser com a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. De fato, todas as graças cristãs são postas para trabalhar, começam a girar e a produzir frutos através da fé no Senhor Jesus Cristo. Thomas Watson, outro puritano, ele colocou nos seguintes termos: o amor, ela é a graça suprema nos céus, mas a fé é a graça conquistadora na terra. Se você quer conquistar alguma coisa, subjugar reinos como esses crentes de Hebreus 11, dominar inimigos, fechar a boca de leões, vencer esse pecado que lhe arrasta por anos, é pela fé. Se você quer crescer espiritualmente, se parecer mais com Cristo, viver em amor genuíno, que é o cumprimento da lei, você deve aprender a viver pela fé. Assim o puritano conclui: se você quer crescer em santidade, justificação, santificação e glorificação, espera algum dia estar com Cristo, ser herdeiro das promessas, você deve aprender a viver pela fé. Meus irmãos, eu quero concluir com algumas aplicações, considerando aquela gloriosa passagem de João 6,37, onde o Senhor Jesus Cristo dá aquela gloriosa promessa nesses seguintes termos: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu lhe pergunto, você já tem fé no Senhor Jesus Cristo? Fé genuína, fé salvífica, fé que o abraça. Você já veio a Ele sendo enviado pelo Pai para crescer espiritualmente, para ser herdeiro da promessa. Aquele que tem a fé, diz um outro puritano, John Bunyan, abandona tudo, despreza tudo, odeia todas as coisas, para receber a Cristo e se tornar herdeiro da promessa. Você já foi até Cristo? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo algum lançarei fora. Você já foi até Cristo? Veja o que John Bunyan fala. O homem que vem até Cristo é um homem que tem uma consideração profunda dos seus próprios pecados, que luta, ou que luta contra a sua carne, e que tem uma consideração máxima pela retidão e pela justiça e pelo sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vê mais virtude no sangue de Cristo para salvá-lo do que nos seus próprios pecados para condená-lo. O sangue de Cristo tem mais poder para levá-lo para o céu do que os seus pecados para levá-lo para o inferno. E portanto, ele coloca Cristo de forma bem clara diante dos seus olhos. Não há nada no céu nem na terra que ele conheça. Não há nada que ele ame mais profundamente do que a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Nada é mais profundo e mais pessoal à sua alma do que o Senhor Jesus. É a sua própria identidade, é quem ele é. O apóstolo Paulo disse em outro lugar: não sou eu que vivo, em Gálatas 2, Cristo vive em mim.
ele já se anulou, ele já se identificou tanto quanto o Senhor Jesus Cristo, que a sua própria vida já desapareceu. O pecador que o Pai ama, de acordo com essa passagem, virá até Cristo. Aqueles que foram amados pelo Pai serão enviados até Cristo. O Pai providenciará todas as coisas. Talvez Ele esteja providenciando esse acampamento como instrumento para a sua salvação. Ele providencia os meios de graça. Ele conduz a sua vida, a história da sua vida nos mínimos detalhes, para que você ouça a palavra, se quebrante e venha até Cristo. E passe a viver aos pés da cruz. Essa é uma promessa que o Banner chama de uma promessa de barriga grande, porque é uma promessa que tem nela tudo o que é necessário para a salvação. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E para vir a mim, ele trabalhará tudo o que é necessário: o arrependimento, a fé, o novo coração, obediência, novo nascimento, o dom do Espírito Santo, para que você possa ir verdadeiramente até Cristo. E o mais glorioso de tudo é que todo aquele que o Pai ama e que for enviado ao Senhor Jesus Cristo, de modo nenhum será lançado fora. Se você exercer a sua fé, Ele receberá. Ainda que a sua bomba, a bomba de água, que é a sua fé, seja danificada, seja fraca, engasgue, tenha ar na tubulação, e receba ainda como que apenas jorrões de água, você recebe um Cristo que é forte. Se a sua fé é fraca, você recebe um Cristo forte. Bunyan fala dessa promessa de que o Senhor Jesus Cristo jamais lançará fora nos seguintes termos. Ele fala: considere todas as promessas da Bíblia, as variedades de expressões de graça, de bondade, de misericórdia do Senhor. Considere as expressões afetuosas de que o Senhor chama para exercer a sua bondade. Ele fala: nenhuma é tão gloriosa, é tão doce quanto essa, que onde ele fala que de modo nenhum eu lhe lançarei fora. Se você vier até Cristo, o Senhor não virará o seu rosto. Ele dirá: nada impedirá que eu irei de lhe receber, nenhum pecado. Se você está afastado e vier até Ele, sim, Ele lhe recebe. Não importa o quanto você tenha provocado a ira do próprio Deus, como Manassés. Não importa como que você seja o pior ou o principal dos pecadores, como o apóstolo Paulo. Não importa se você tenha crucificado o próprio Senhor da glória, como os judeus que o crucificaram e depois em Pentecostes receberam o dom do Espírito Santo. Não importa se você tenha cuspido na face do próprio Senhor, que você tenha negado 3 vezes e abandonado no momento crucial da sua vida, como o apóstolo Pedro. Não importa se você tem pecado aqueles pecados que você conhece, que você tem praticado e que você tem lutado diariamente. Se você vem até Cristo pela fé, de modo nenhum, em hipótese nenhuma, em sobre nenhuma circunstância, Ele lhe lançará fora. Ele lhe recebe graciosamente. O que lhe impede de vir ao Senhor Jesus Cristo pela fé? O que lhe impede de se unir a Ele para ter as suas virtudes espalhadas pelo seu corpo? Será que os seus pecados são grandes demais? Bunyan fala: pecador, grande é o seu pecado, grande é a sua miséria, porém grande é o seu Cristo. Venha, prove dele, receba ele pela fé, prove e veja que o Senhor é bom até para um pecador miserável como você. Talvez não compreendemos a extensão dessa promessa. Ainda não compreendemos o que quer dizer de modo nenhum lançarei fora. A gente quer achar uma exceção a essa regra. A gente quer pensar: mas o meu caso, na minha situação, Ele vai me lançar fora. Naquele pecado, Ele não me conhece. Ele não sabe quão pecador eu sou. Ele não ainda encontrou um pecador como eu. Mas a extensão da sua graça é maior que a extensão do seu pecado. E se você vier até Ele, em arrependimento e fé das suas promessas, de modo nenhum você será lançado fora. O que lhe impede
a vir até Cristo e achar descanso nele. Alguns lutam para ter certeza da sua salvação. Alguns têm uma fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, mas uma fé tão fraca que se assemelha a fé nenhuma, e duvidam se Cristo será misericordioso para com ele. E recentemente eu vi uma ilustração gloriosa e com isso eu concluo. Imagine 2 judeus na véspera daquele grande dia onde o Senhor iria no Egito passar com o seu anjo da morte para exterminar todos os primogênitos. 2 judeus se preparando para aquela situação. E um chega para o outro e fala: você não está com medo do que vai acontecer hoje à noite? Talvez você não esteja um pouco receoso, ansioso, com o coração palpitando do que irá acontecer nessa noite? O outro judeu de lá: de modo nenhum. Por que eu estaria preocupado? Você não já passou o sangue? Você não já pegou o sangue e não passou sobre as ombreiras da sua porta? O outro responde lá dizendo: já fiz. Mas se você olhar os últimos dias, coisas horrendas estão acontecendo. Castigos terríveis estão caindo sobre o Egito. E ainda me dar uma preocupação, uma incerteza, uma insegurança. O outro: você não já passou o sangue? Eu já passei o sangue. Pode mandar. Que o anjo venha e passe. Eu não estou minimamente preocupado. E o anjo veio e passou. Aí eu lhe pergunto: sobre qual daquelas 2 casas, do fraco e do forte, o anjo entrou e matou o primogênito? Obviamente sobre nenhuma delas. O sangue estava na porta. Aquilo foi um ato de fé. Uma fé duvidosa, uma fé forte, mas um Cristo forte, um Cristo suficiente. Não há necessidade em viver com medo. Não há necessidade em viver ansiedade e preocupações, se o objeto da sua fé é o Senhor Jesus Cristo. Confie nele. Descanse nele. Coloque ele como fundamento da sua vida em todas as coisas. E você passará a cultivar com mais vigor a sua espiritualidade, a sua santidade e a sua vida para com Deus. Se você não está unido a Cristo, hoje é o dia de exercer a fé. Hoje é o dia de não endurecer o coração e se arrepender e buscá-lo em verdade. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, pelas tuas promessas. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a tua fidelidade. Lhe pedimos, ó Pai, perdão pela nossa incredulidade. Lhe pedimos perdão, ó Pai, por duvidar da tua palavra de graça, de misericórdia, de amor e de bondade. Lhe pedimos perdão, ó Pai, porque não confiamos em um Cristo forte, em um Cristo que é o Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, que veio para vencer, e veio vencendo, e venceu a morte, o pecado e o maligno. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé. O Senhor nos ajude, ó Pai, a vivermos pela fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. E possamos, ó Pai, ser um povo conhecido pela paz, um povo conhecido pela alegria, um povo conhecido pela nossa serenidade e descanso, porque sabemos que temos uma recompensa, uma herança, uma promessa inabalável em todas as coisas, firmadas em Cristo Jesus, que é o sim e o amém de todas as promessas de Deus. Senhor, sabemos que há entre nós aqueles que não têm fé. Lhe pedimos que na tua graça e na tua bondade, eterna misericórdia, que vá além da nossa capacidade de expor qualquer coisa que seja, que o Senhor conceda fé àqueles que ainda andam na incredulidade. Lhe pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, aqueles que andam duvidando, que têm dúvidas, ó Pai, da sua fé, que eles olhem não para a sua fé, mas que eles olhem para Cristo e se fortaleçam nele. É Ele que tem força, não nós. É Ele quem lava e quem opera a salvação e não nós.
e possamos aprender a confiar nele e descansar, sabendo que se o sangue estiver sobre os umbrais das nossas portas, o anjo da morte passará sobre nossa cabeça e seremos retirados do Egito. E se perseverarmos até o fim, herdaremos a promessa. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos, para encerrar, cantar mais um salmo. Vamos cantar o salmo de número 23.